Salve galera do canal Urubu Interativo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora a coletiva completa de Gerson e Jorge Jesus. Tamo junto, você que não conhecia o canal, se inscreve e claro, deixe sua curtida no vídeo que é muito importante. Fica aí com a coletiva de Gerson e Jorge Jesus. Gerson, Marcelino Santana da Rádio Ativa, é um prazer falar com você. Parabéns pela conquista do título da Recopa Sul-Americana, primeiro título internacional do Flamengo no Maracanã. O que você avalia dessa partida e principalmente qual foi o impacto com a expulsão do Ilharão, o que tornou ali para que vocês crescessem e vencessem a equipe do Independente Del Valle? Parabéns. Obrigado. Primeiramente, boa noite. É um jogo muito difícil. Acabamos perdendo um jogador ali, mas o Mister também treina a gente às vezes com um a menos, justamente para quando acontecer isso a gente tá preparado. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas o time soube suportar a pressão do adversário, soube se fechar e quando teve a chance de fazer os gols, conseguimos fazer e matar o jogo. Gerson, boa noite. Parabéns pelo título. Eu queria saber como é que foi a conversa no vestiário, né? Com os jogadores em geral e com você também. Você começou o jogo meio agitado, tomou um cartão amarelo, depois o Arão foi expulso, então você estava pendurado, você teve que jogar o jogo todo pendurado. Então eu queria saber como é que foi essa conversa no vestiário e como é que foi para você essa situação. É uma final, né, onde a gente não quer perder nenhuma dividida, mas depois ali que acabou o primeiro tempo, o Mister, como sempre, passando tranquilidade para a gente. E conseguimos voltar com a cabeça mais tranquila, um pouco mais fria. E conseguimos fazer um grande jogo, mesmo com um a menos ali, e sair campeão, que é o mais importante. Gerson, boa noite. Rafael, Globoesporte.com. O filho do Tite, auxiliar técnico, o Matheus, estava aqui hoje vendo a partida, e você pode ser um selecionável. Eu queria saber como é que está a tua expectativa para isso, e se você soube do Juninho, que falou que, de certa maneira, te criticou por não ter ido para a Olimpíada. Para a Olimpíada não, para o Pré-Olímpico. Eu vou continuar trabalhando sempre com humildade, com os pés no chão. Para mim chegar na seleção, eu tenho que fazer bem aqui no Flamengo. Se eu não fizer bem, não adianta nada. Então primeiro pensar no meu clube, focar no meu clube. Claro que para mim, não só para mim, como todos os jogadores, servir seu país é sempre muito importante, é muita alegria, é uma honra para a gente. Mas eu tenho que primeiro pensar no Flamengo, fazer bem no Flamengo aqui, para quem sabe um dia chegar na seleção. Boa noite, Gerson, tudo bem? No final do jogo, você e o Mister procuraram uma câmera de televisão para fazer o VAP, a comemoração. Queria que você avaliasse como foi a comemoração do Mister, se ensaiaram para isso, treinaram antes, e se ele fez bem o VAP ou não. Pode ser sincero. Se hoje eu estou aqui, primeiramente agradeço a Deus, e depois o Mister, que foi a peça fundamental, que fez o esforço máximo dele para me trazer para cá. Agradeço também a diretoria do Flamengo, mas de primeira mão a ele, porque desde o primeiro dia que ele me fez a ligação, fiquei muito animado e sempre me passou confiança, e eu tenho um carinho muito especial por ele. E sempre que puder, tá dando alegria para ele, a gente vai trabalhar para que tudo saia bem no final. Fez bem, tá acostumado já. Boa noite, Gerson, Thiago, TV Band. Foram muitos títulos nos últimos meses, mas esse foi o primeiro título internacional da história do Flamengo no Maracanã. Para vocês também teve um gostinho especial? É claro, é muito importante. Estamos felizes, primeiro título. É sempre importante ganhar título, ainda mais sendo o primeiro no maior clube do mundo, no meu clube do coração. Fico muito feliz e tenho que agradecer a todos e meus companheiros também, que está todo mundo de parabéns pela grande partida. Valeu, gente. Fui. Maracanã. Vamos à primeira pergunta. Jorge, aqui do seu lado direito. Renan Moura, da Rádio Globo. Queria saber como foi o papo, principalmente no intervalo, para a equipe, por mais que estivesse na frente do placar, mantivesse também o equilíbrio para conseguir até ampliar esse placar. E sobre a situação até da comemoração do VAP com o Gerson, queria saber do senhor se é muito diferente essa reverência do futebol brasileiro, dos atletas, com relação aos atletas da Europa, não só em um momento como esse de euforia por mais um título conquistado, mas também no dia a dia.
Bom, boa noite a todos. O jogo não estava fácil, né? Logo na entrada, quando começou o jogo, nós não conseguíamos parar. Sabíamos como esta equipa do Independente saía, portanto, na fase de construção, eles têm uma forma de sair que não abdicam. E nós queríamos pressionar logo na primeira e na segunda bola, não estávamos a conseguir. O primeiro volante deles é um jogador com 38 anos, mas com muita qualidade técnica. Nós sabíamos que ali começava tudo e não podíamos dar muito espaço àquele jogador, mas não estávamos a conseguir parar a saída de jogo da equipa do Independente, e com a expulsão do Arão tornou-se pior. É verdade que aí já estávamos a vencer por 1-0. A equipa, aqueles primeiros minutos e últimos minutos da primeira parte, ela posicionava-se bem em termos de organização defensiva, mas não era capaz de sair, estava uma equipa nervosa, estava uma equipa sem qualidade e sem talento técnico-tático para poder, quando reparássemos a bola, ferir o adversário, impor respeito ao adversário, e estava desejoso que não sofrêssemos golo até ao intervalo e que chegasse ao intervalo. E ao intervalo falei com eles, fiz-lhe ver que é verdade, estávamos a jogar com menos um jogador, mas se fôssemos uma equipa taticamente bem posicionada, isso não se ia notar. Podia-se notar na nossa primeira fase de pressão que não estava lá o avançado. De resto, mais nada podia alterar a nossa forma de jogar, que foi sempre aquela que nós jogámos. E eles perceberam isso, entramos no jogo com menos um. Também falámos que esta equipa, quando perdesse bola em relação ao Gabi, ela ia estar desposicionada. Era uma equipa que, na minha maneira de ver, arriscou demasiado no equilíbrio defensivo à sua perca de bola, nunca percebeu muito bem como é que os jogadores do Flamengo estavam, e principalmente o Gabi. Nós sabíamos que numa saída bem puxada pelo jogador da bola, que nós poderíamos fazer perigo e fazer um gol, e foi isso que aconteceu, não é? Foi o que aconteceu com o segundo gol, deu mais confiança à equipa, fizemos o terceiro, depois quando tivemos 10 contra 10, tudo foi também mais fácil, a ganhar 3-0, e isso foi também, como eu lhe disse, ao intervalo, falámos muito sobre o facto do que é jogar com menos um jogador. Do plano teórico é verdade, no plano prático é verdade que tens menos um jogador, mas teoricamente se tu perceberes bem o que é que está-se a passar ali dentro, dá como se estivesse a jogar 11 contra 11. A referência dos jogadores, eu já tive a oportunidade de dizer que eu nunca tive uma aproximação tão grande a uma equipa como aos jogadores do Flamengo. Nunca partilhei tantas emoções e tanta amizade com uma equipa como partilho com eles e que eles partilham comigo. Eles ensinaram-me isso. E portanto sinto-me solto, sinto-me à vontade com eles, porque eu faço parte de mais um da equipa, sendo eu líder, eles respeitam-me sempre como líder, acreditam e vão atrás de mim em relação às nossas ideias, mas há uma ligação muito forte entre o grupo e a equipa técnica. Mister Sérgio Lobo, Sport TV. Eu queria saber do senhor, primeiramente, se o senhor, na sua carreira, já conquistou 3 troféus num período de 10 dias. E a segunda, eu queria saber sobre a atitude do Arão. Primeiro sobre o lance, e no final do jogo, eu, pelo menos da minha posição, percebi que ele estava emocionado, pediu desculpas ao público, e o senhor de pronto foi abraçá-lo, porque foi um gesto, na minha opinião, grandioso, que viu que errou e pediu desculpas ali a 70 mil espectadores que estavam aqui hoje no Maracanã. Bom, estas decisões em 10 dias, 15 dias, é verdade que nunca tive na minha carreira desportiva, portanto elas praticamente têm sido 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, nós temos sido vencedor em todas, nós somos uma equipa que também, pelo facto
de estarmos em todas as decisões, fomos habituados a conviver com esta pressão, e esta pressão nunca é maior que a nossa emoção e que a nossa paixão e que a nossa confiança do que a equipa do Flamengo, e por isso nós normalmente saímos vencedores. Em relação à decisão do Arão, é uma decisão que não é fácil para quem joga, não é? A bola está dividida, ele tem os olhos na bola, não se apercebe que aquela jogada era uma jogada perigosa do ponto de vista físico, neste caso para o colega e adversário dele, e pronto, ele tomou aquela decisão naquele momento, sentiu logo que não tinha feito bem, pediu logo desculpa à equipa, ficou super feliz por termos vencido, e isso também ajudou a atenuar um pouco a saída dele. Ele estava, como disse bem, muito emocionado no fim, a pedir desculpa aos adeptos. Ele hoje é das referências máximas do futebol do Flamengo para os adeptos, e ele, como sempre, com a humildade dele e sentimentalmente comovido, quis pedir desculpa à nação. Jorge, aqui boa noite. Vene Casagrande, do Jornal o Dia. Minha pergunta é sobre a sua renovação de contrato. A gente está chegando ao mês de março, faltando 3 meses para acabar seu atual vínculo. Como que está a sua renovação de contrato com o Flamengo? Se está bem avançado? O que falta para você sacramentar a sua permanência aqui, pelo menos até o final do ano? Sim, as coisas não têm andado dentro da confiança que ambos, direção e eu, tenho em relação ao Flamengo. Eu não me quis nunca participar diretamente nessa ação. Tenho as pessoas que são as primeiras pessoas a falarem por mim para depois eu tomar a minha decisão, porque sou sempre eu que tomo as minhas decisões, nunca ninguém toma as minhas decisões. E penso que nas próximas semanas, quando os meus agentes vierem ao Brasil, isso pode ficar resolvido. Boa noite, Jorge Jesus aqui. Rodrigo Matos do UOL. Oi, eu acho que está meio ruim o microfone. Você estava explicando que no primeiro tempo o time não estava executando o que você esperava, tendo um a menos, né? Que estava muito se defendendo bem, mas que ofensivamente não estava conseguindo sair. E o Gerson falou que você treina muito a questão do time jogar com 10, né? O que você exatamente espera do Flamengo quando ele está com 10? Foi o que a gente viu no segundo tempo, aquela saída mais explorando o espaço que está dando o adversário nas costas. Qual é a ideia quando vocês têm um a menos? Como o Gerson disse, a gente tem momentos do treino que fazemos esta experiência. Agora, é assim, nunca é igual, isto tem a ver com o adversário, a forma como o adversário joga, qual é o sistema do adversário, qual é o modelo de jogo do adversário, como é que o adversário sai para o jogo, como é que o adversário se organiza defensivamente, tendo mais um jogador, não é? Tudo isso, nada é igual, e este jogo, nós tivemos que estar ali 20 minutos, que foi a sofrer os últimos 20 minutos da primeira parte, para chegar ao intervalo e pormos as pedras na mesa, não foi na mesa, foi no tabuleiro, e falámos sobre o que é que tínhamos que fazer para sermos uma equipa agressiva também quando tivéssemos bola, mesmo com menos um jogador. E os jogadores perceberam isso perfeitamente, e tanto que é assim que os 2 golos do Gerson, não é? É o segundo volante que chega à área do adversário, que agride pelo posicionamento à área do adversário e acaba por fazer os 2 golos, não é? Portanto, a equipa soltou-se do ponto de vista tático em relação à sua organização defensiva para ser uma equipa mais parecida com aquela quando joga 11 contra 11 e ao princípio na expulsão eles ficaram um pouco bloqueados de ter menos um jogador que os atrofiou, que fez com que eles tivessem comportamentos ofensivos que não era aquilo que a equipa fazia quando tinha 11 jogadores. Mas tem menos um, mas é diferente, não é nada diferente.
O que é diferente é alguns momentos do jogo da passão, o resto não é diferente, não é? E foi isso que eu fiz sentir à equipa e ela soltou-se para uma segunda parte de grande categoria. Jorge, boa noite. William Godoy à sua direita. Sob essas condições de um jogador a menos, Gerson amarelado no início, teve que mudar o bloco alto, a marcação alta não estava funcionando tão bem. Foi uma das partidas que você vê de maior doação física dos jogadores e de maior compreendimento tático, porque o Flamengo teve que mudar dos seus jogadores. Foi a maior compreensão que eles tiveram ao longo dessas partidas? Sim, do ponto de vista defensivo e ofensivo, tu quando estás com menos um jogador, tens de correr, cada jogador tem que correr por 2, não é? Para fazer praticamente a perca do colega. E isso obrigou os nossos, o Arrascaeta e o Everton a terem que ser jogadores mais de ajuda, tanto ao Filipe Luís como ao Rafinha, obrigou-os a estar mais baixos, obrigou-os quando a equipa ganhava a bola eles terem que ter outro andamento para chegar àquelas zonas ofensivas que normalmente eles chegam com bola, e não estávamos a conseguir, nós não conseguimos sair, tu saías pelo Gabigol sozinho, não saías por mais ninguém, não é? E foi dentro desta leitura do jogo ao intervalo que nós falámos uns com os outros e fizemos sentir que tínhamos de ser iguais. O facto de ter menos um jogador teria alguma influência na zona da finalização, mas nunca teria influência na zona da nossa construção do jogo. E eles perceberam disso e como vocês viram, e todos estamos de acordo, fizemos até ao 3-0 com menos um jogador. Não me recordo que se o 3-0 já estava 10 contra 10. Mas até aí tivemos sempre mais perto de fazer gol que a equipa do Independente Del Valle em fazer gol com mais um jogador. Jorge, boa noite, Raíza Simplício da Gol.com. O 3-0 foi com 10 contra 10, eu já estava 10 contra 10. Boa noite. Eu queria que você falasse a respeito do seguinte: você tem mais títulos, já levantou mais taças no Flamengo do que derrotas. São 5 taças contra 4 derrotas desde que você chegou ao clube, um número muito expressivo. Quando você chegou ao Flamengo, você imaginava que fosse dessa maneira, tão vencedora já logo de início? E na próxima sexta-feira, no dia 6, o técnico da Seleção Brasileira vai convocar, vão começar as eliminatórias para a Copa do Mundo, ele vai fazer a convocação. Quantos jogadores da tua equipe você acha que ele vai levar ou deveria levar? Vou responder pela última pergunta. Da minha equipe, acho que ele não vai levar nenhum. Acho que nenhum tem categoria para jogar na Seleção do Brasil. Acho que não vai levar nenhum. Espero que não leve nenhum. Quanto aos títulos, é assim, nós quando chegamos ao Flamengo, e quando eu cheguei ao Flamengo, e quando eu fui convidado para treinar o Flamengo, eu tive sempre a noção, tive logo a noção, porque sabia a história não só do futebol do mundo, mas também do Flamengo, sabia que o Flamengo era uma das 3 equipas chamadas aquelas equipas maiores do mundo em termos de torcedores, não é? Mas o Flamengo não era ainda, não é? Uma das melhores equipas do mundo, porque não ganhava títulos. Agora começou a ganhar títulos. Com esta maior torcida do mundo e ganhando títulos, o Flamengo caminha para ser o maior clube do mundo. Mas é que não tenham dúvida, porque só se pode qualificar o melhor clube do mundo, ou o maior clube do mundo, quem ganha títulos. Neste momento a gente identifica que o maior clube do mundo é quem? Real Madrid, Barcelona, principalmente estas 2 equipas, porque elas estão nas grandes conquistas dos seus troféus. E depois vocês podem pensar, mas também há a Juventus, mas também há, sei lá, o Manchester City, mas o que é que ganham? Ao pé dos grandes, muito pouco, não é? E portanto, o que define os melhores é isto, é quem ganha títulos e quem tem
uma massa torcedora, uns adeptos, que no mundo não é igual no mundo como o Flamengo, e portanto é isto, para tu seres o maior é juntar estas duas conquistas de seres a equipa com a maior torcida do mundo, 50 milhões, e também começando a conquistar mais Libertadores, mais Supercopas, mais Recopas, mais Copas do Brasil, tudo mais. E a partir daí tu dizes, nós somos o número 1. Ainda não somos, mas caminhamos para isso. Mister, Luana Trindade, repórter da Flá TV, uma pergunta de um torcedor para você, o Marcelo Torres, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ele disse que desde que você chegou realmente ao Flamengo, o time está invicto no Maracanã e a torcida tem demonstrado, tanto aqui no estádio e até no país inteiro, um carinho enorme por você. O que a nação representa para você? Representa muito, só se eu fosse um indivíduo que não tivesse sentimentos, não é? Sabendo que esses mesmos meus sentimentos estão associados e ligados às conquistas ou às vitórias de um treinador, não acredito, nem existe nenhuma massa associativa no mundo que goste de um treinador ou tenha carinho por um treinador se ele não conquistar títulos. Isso tem sido, desde que nós chegamos, uma constante e, como é óbvio, isto é um sinal do nosso trabalho, que é gratificante, que os nossos adeptos gostam e, portanto, eu sinto esse carinho que me têm dado ao longo destes 8, 9 meses que estou no Brasil. É uma como direi, das minhas, não direi obrigações, mas da minha responsabilidade e do meu sentimento em relação à minha decisão. Vai estar sempre presente a forma deles me tratarem e dos meus jogadores, vai estar à frente de muita coisa que eu sei. Vocês não sabem, mas eu sei o que é que tenho. E, portanto, isso vai ser na balança, vai ter uma importância muito grande para a minha decisão em continuar no Flamengo. Boa noite, mister. Kiko Menezes, da TV Globo, aqui. O senhor já planejou como é que vai ser agora o andamento do Flamengo nas próximas semanas, já que vocês vão disputar Taça Rio e Libertadores simultaneamente? Sim. E qual é a coisa que mais emociona o senhor numa conquista como essa, assim? Olha, todas as conquistas, elas são emocionantes e têm um significado especial. Esta, a Recopa, porque o Flamengo nunca ganhou. Esta porque, segundo aquilo que me disseram, o Flamengo nunca tinha levantado um troféu internacional no Maracanã. Esta porque eu também nunca a ganhei. E esta porque é uma prova muito importante do ponto de vista da calendarização da Conmebol, vencedor da Libertadores, e o vencedor da outra taça sul-americana. Portanto, é uma competição muito, muito interessante, tanto que é interessante que ela teve várias transmissões para a Europa, inclusivamente para Portugal, direto, e portanto, todos estes troféus, não poderia dizer qual é o mais importante, mas agora, depois de vencermos este troféu, temos os 3 mais importantes, que há 4, contando com a Copa do Brasil, não é? Mas os 3 mais importantes é aqueles que nós tivemos o ano passado, conquistámos, o Brasileirão, a Libertadores, e estamos num grupo muito complicado na Libertadores, temos um grupo muito forte, para depois podermos estar outra vez no Qatar a disputar o campeonato do mundo, que esse será o troféu mais importante na história, penso eu, do Flamengo e de todos os participantes nesta altura que estão neste projeto desta equipa. Boa noite, Aline Nastari, Esporte Interativo.
Mister, o senhor acabou de falar que o Flamengo, na sua opinião, caminha para ser, ainda não é, mas caminha para ser o número 1 do mundo pelo número de torcedores, por atuações e por conquistas. Se a gente diminuir esse círculo e olhar para a área do Flamengo hoje, e aí eu falo do Brasil e até da América do Sul, dá para dizer que talvez incomparavelmente o Flamengo já é o melhor time e talvez não tenha um adversário ainda assim à altura, já que já dá para comparar mais ou menos pelo que você falou com o que vem fazendo os clubes na Europa, como o Real Madrid, o Barcelona, enfim. Bom, a ideia é essa, exatamente, é tu provares que és melhor pelo aquilo que, não só a tua qualidade de jogo, mas pelo aquilo que tu conquistas, porque não temos dúvidas nenhumas que o Flamengo é a maior torcida do mundo. Todo o mundo sabe. Todo o mundo sabe, não é? Não só na América do Sul, no Brasil, também faz parte, mas na Europa, não é? Toda a gente sabe isso. Mas não é considerado porque o que define os melhores são quem ganha, já falei sobre isso, não é? E por isso se olharmos para o panorama mundial e se perguntarmos quem é o maior clube do mundo, Real Madrid ganhou 10 Champions, Barcelona não sei quantos campeonatos e não sei quantas Champions e não sei mais quantas Recopas e não sei mais, é aqui que define os melhores, não é? A primeira grande objetivo que o Flamengo tem em função, diferença que o Flamengo tem de diferença a essas equipas todas, é que em termos de torcedores não há comparação. A torcida do Real Madrid não tem comparação com a do Flamengo. A torcida do Barcelona não tem comparação com o Flamengo. Porque eles são alguns, mas não tem nada a ver com os milhões que são os do Flamengo, não é? E se nós analisarmos só a Espanha tem 75 milhões, não é? Desses 75 milhões, 20 não são divididos por o Real Madrid e pelo Barcelona, portanto não há comparação possível, não é? Isso é a diferença que o Flamengo fez sempre. Agora tem que fazer a diferença com ganhar títulos, aquilo que é o mais importante para não só nacional, mas fora do Brasil, como é esta Taça Recopa, como vai haver Libertadores, como vai haver o Campeonato do Mundo. Isso aí é que faz a diferença dos grandes clubes, daqueles clubes para dizer, nós estamos entre os 3 primeiros do mundo, para poder dizer isso. Neste momento ainda não podemos dizer, nem podemos dizer que somos a melhor equipa da América do Sul. Eu como técnico do Flamengo não digo isso. Mas digo como técnico do Flamengo, volto a dizer a mesma coisa, que nós estamos num patamar para discutir os títulos, que fez a nossa diferença dos outros, mas não faz a nossa diferença dos outros dizer que somos melhor que o Palmeiras, que o Corinthians, não somos. Agora, em termos de que foi a nossa calendarização de objetivos, estamos no outro patamar, estamos a disputar. Nós estamos a disputar, eles não estão a disputar. Então somos diferentes ou não somos diferentes aqui? Agora, técnico-tático, não. Isso não somos. Mister, aqui o seu lado esquerdo. Boa noite, parabéns pela conquista. Wesley Ramon, urubuinterativo.com. Muito se fala de jogadores de linha, né? Só que o Diego Alves fez uma defesa que praticamente, se tivesse feito o gol, mudaria ali a história do jogo. Queria que você falasse um pouco do Diego Alves. Isso é que faz também a diferença da equipa do Flamengo, não é? Os momentos decisivos do jogo do ponto de vista ofensivo e defensivo, o Diego tem estado muito bem, tem marcado golos de uma forma de os tirar, não é? Ele não marca, tira-os, que também é tão importante como aqueles que marcam. Nós valorizamos sempre mais quem marca, não é? Como é óbvio, e esse momento do jogo foi importantíssimo, porque a equipa do Independente de El Val fazia ali 1-1. Claro que não sei o que é que poderia acontecer ali para a frente, mas foi determinante para depois de nós termos feito 2-0 e praticamente, não digo que matámos o jogo no 2-0, mas praticamente pusemos a equipa do Independente de El Val sem capacidade de reação, sem confiança para mudar o resultado, e foi determinante esse momento de jogo. Tá? Boa noite a todos, até à próxima.